Vamos lá então resolver uma questão do 44º exame de ordem, fazendo uso da técnica Lion, nome aí que foi dado pelo grande Clayton, a nossa técnica aqui de resolução de questões. E eu vou utilizar hoje 2 vade-mecums físicos. Eu tenho utilizado nas aulas, eu não sei se você já viu isso em outra aula minha, eu tenho utilizado um vade-mecum da Saraiva digital. E por que o da Saraiva? Porque é ali o que eu recomendo? Não, eu já expliquei isso aí também. O da Saraiva foi o único que eu encontrei à venda, então paguei, tá, paguei ali para de fato ter o vade-mecum, foi o único que eu encontrei à venda na versão virtual. É claro que a gente encontra vade-mecum em PDF espalhado pela internet, mas eu não posso pegar e trazer vade-mecum pirata aqui. E aí, por conta disso eu tenho utilizado um VAD em Kindle, da Saraiva, na resolução de questões. Mas, além de não ser algo muito rápido, acredite, porque o vade-mecum ele é muito pesado para utilizar no computador, acaba que trava, uma loucura, enfim. Eu acho que se eu utilizar o VAD físico, eu vou conseguir demonstrar melhor para você aqui a aplicação da técnica, já que no dia você estará com um VAD físico e não um VAD ali em versão Kindle, né, então tem Ctrl F, não tem nada disso. Quais vade-mecums eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar 2 dos meus vade-mecums que, olha, não compra, tá tudo desatualizado. Esse é um vade-mecum de 2018, que foi um vade-mecum que eu publiquei junto com o Nidal e com o Marcelo Hugo da Rocha. E, por conta do pacote anticrime, enfim, outras alterações, eu vou aqui também utilizar o VAD do Grande 2022, ou seja, eu estou utilizando 2 vade-mecums desatualizadíssimos, mas, como a banca não é muito lá de cobrar novidades da lei, eu acredito que a gente vai conseguir responder as questões todas utilizando esses VADs. Mas não recomendo que você me vá para a prova com vade-mecum de 2022. Pelo amor de Deus, não faça isso. Vamos para aqui uma questão, vamos tentar resolver uma questão aqui com a técnica Lion, lembrando que a técnica Lion, ela funciona em qualquer área da segunda fase, constitucional, civil, seja qual for a área. Mas é claro que aqui eu vou pegar e vou resolver uma questão em penal, né. Olha só, como é que funciona a técnica Lion? A técnica, o primeiro passo é ali a interpretação do que a banca está perguntando ali nas letras A e B. Via de regra, A e B. Raramente a gente encontra A.1, A.2, enfim, ou A, B e C. Geralmente é A e B mesmo. O primeiro passo é interpretar o que a banca quer da gente aqui como resposta. Olha só as 2 perguntas aqui, ó. A fim de afastar completamente a responsabilidade penal de Manuela pelos fatos, qual a tese correta de direito penal deve ser sustentada em sua defesa? Olha, a gente extrai algumas informações aqui desse enunciado, aqui dessa pergunta. Primeira coisa, ó, veja que a banca quer da gente aqui a tese para afastar a responsabilidade penal. Ou seja, você não vai aqui falar em atenuante, você não vai falar aqui em extinção da punibilidade, que não seria uma hipótese aqui de não responsabilidade penal, mas de não punição. Não vai te ser perguntado aqui, não vai te ser exigido aqui como resposta desclassificação, não. Porque a banca deixou muito claro que ela quer aqui o quê? O afastamento da responsabilidade aqui desse crime que foi atribuído, imputado a Manuela, salvo engano, que é o nome. Ok. Então, primeira coisa, tenha em mente isso. Eles querem que a gente afaste a responsabilidade penal. E tem um detalhezinho que eu já vou te explicar aqui. Uma dica que eu vou te dar já já. E a banca deixa muito claro que é uma tese de direito penal. Então, a princípio, a tese estará onde? No Código Penal, se não estiver em legislação penal especial. E aqui a dica que eu vou te dar é o seguinte, ó. Veja que a banca, ela falou aqui em afastar a responsabilidade penal. Isso aqui, quando a banca fala, pode ou não ser um gancho em relação às excludentes da culpabilidade. Por quê? Porque nós temos aquela estrutura do crime. Ato típico, ilicitude e culpabilidade. E é na culpabilidade que a gente discute ali a possibilidade de responsabilizar ou não um indivíduo ali que a quem se atribui a
a prática de um fato típico, né, de uma conduta típica e também ilícita. Então, geralmente, quando a banca dá esse gancho, é porque é ali uma excludente da culpabilidade. Inclusive, já faço aqui o alerta, se você não estudou teoria do crime ainda, pelo amor de Deus, né? É o equivalente aqui a alguém que vai fazer empresarial na segunda fase e não conhecer título de crédito, cheque, promissória, só sendo louco. Teoria do crime é a base, então você tem que aprender. Então, quando fala aqui em afastar a responsabilidade penal, pode ser um indicativo quanto aqui a uma excludente da culpabilidade. Aqui é a natureza jurídica da nossa tese. E a gente tem a certeza que existe uma tese, porque senão não teria o que responder. A letra B, ela pede que a gente faça o seguinte, ó, a citação por edital observou as normas do direito processual penal? Justifique. Ó, eu me recordo nessa letra B, quando ali passada a prova do 44, um erro muito comum, muitos alunos cometeram. Trataram ali a respeito de citação por hora certa. Cara, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não é isso que está sendo perguntado aqui. Então ninguém está falando em citação por hora certa, é citação por edital, você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, não cometer esses vacilos. Além disso, teve gente que pegou e foi sustentar a tese de mérito nessa letra B, e veja que a pergunta não pode ser mais simples. A banca está dizendo que aqui o que, ó? Houve uma citação por edital, a gente já sabe disso, e ela está perguntando o seguinte, ó: foram observadas ali as regras previstas, muito provavelmente no CPP, já que há ali uma tese processual. Foram observadas aquelas regras do CPP em relação à citação por edital? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que descobrir quais são essas regras, onde elas estão no CPP, vai fazer a leitura dessas regras, vai fazer a leitura ali do enunciado, vai comparar um com o outro e você vai chegar à conclusão se ali foi observado ou não o que dispõe o CPP a respeito da citação por edital. Então, cuidado, não vai confundir uma coisa com a outra, tá? Essa da citação por hora certa, que teve de aluno que falou, não foi brincadeira. E veja que não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui, em relação a essa citação. Eu me recordo também, teve muita gente que veio sustentar, diante aqui da situação nós temos uma tese de nulidade. Veja que a banca não está perguntando isso, a banca está perguntando aqui da gente o quê? Única e exclusivamente se a citação por edital observou as normas de direito processual penal. É só isso que a banca quer saber. Vamos lá então, ó. Feita aqui a interpretação do que a banca quer da gente aqui como resposta, a gente vai para o enunciado. E a técnica Lion, ela tem como primeiro passo o seguinte: a gente faz a leitura do enunciado completo, e se o enunciado trouxer algum artigo de lei, a gente começa sempre a pesquisa por esse artigo. Aqui eu já estou batendo o olho por alto e já vejo que não tem artigo nenhum, ou seja, nós vamos ter de encontrar as respostas por meio ali do índice alfabético emissivo, por meio de palavra-chave. O que que nós temos aqui, ó? Manuela, um dia antes de completar 18 anos, envolveu-se em uma briga na escola, tendo atingido sua adversária na cabeça, com uma cadeira. O golpe foi tão severo que a Alessandra, a vítima, foi levada ao hospital inconsciente. Após um mês de internação, quando Manuela já tinha 18 anos, a Alessandra faleceu em decorrência da ação de Manuela. Por tais fatos, o MP denunciou Manuela perante o primeiro tribunal do júri da comarca da capital. O local da ocorrência pelo homicídio doloso de Alessandra. Recebida a denúncia, expedido um mandado de citação, o oficial de justiça se dirigiu à residência de Manuela, situado na comarca onde ocorreram os fatos, e foi atendido pela mãe da citanda, que esclareceu que sua filha havia saído para trabalhar e retornava mais tarde. O oficial de justiça certificou essa informação e devolveu o mandado, o que motivou o juízo a ordenar a citação por edital, decretando a suspensão do processo e do prazo prescricional. Como advogado de Manuela, responda às questões a seguir. Olha, aqui, para a gente começar a nossa pesquisa, está muito mais fácil encontrar a resposta da letra B, aparentemente, porque foi o que eu falei, houve uma citação por edital e a banca só quer saber aqui da gente o quê? Só quer saber se o que dispõe a lei processual penal, aqui o CPP, quer ser mais específico, se o que dispõe a lei processual penal foi observado. É só isso. Aí a gente vai fazer o quê? Vai pro vadimécum, joia? Eu vou pegar, vou até começar por esse 2018 aqui, que esse aqui, ele vai me servir para o que eu quero. A gente vai pegar e vai para o índice alfabético emissivo do Código de Processo Penal. Então, se o seu for unificado, como por exemplo ali no Pikachu do Nestor, você vai no índice unificado e você vai procurar pelo quê? Vai procurar por citação por edital. Aqui nesse nosso, o índice alfabético emissivo ficava após ali cada código. Então, eu vou pegar aqui o meu CPP e vou aqui procurar no índice alfabético emissivo
índice alfabético emissível enquanto você procura no seu também, para ver se você vai conseguir chegar até a resposta correta. Vamos lá então, vamos começar pela citação por edital. Aqui ó, CPP, cadê CPP? Índice alfabético emissível. Tá aqui ó. Ele fala aqui A, B, C, vamos procurar citação. Citações, claro que tem, no seu também eu tenho certeza que vai ter. Olha, citação por edital. Indicações, artigo 365, parágrafo único. Aqui ele perguntou se as normas foram observadas, né? Vamos ver se tem algum artigo mais específico, senão a gente já tem aqui né, um indicativo bom de onde está a resposta. Aparentemente no artigo 365 do CPP é onde a gente vai encontrar. Réu não encontrado, edital 363, 364, edital suspensão do processo do prazo prescricional 366, então veja que está tudo ali mais ou menos pelo 354, pela indicação do meu vadimeco, 354 até ali o 366, né, que é ali o da suspensão do processo quando a citação por edital. Bom, vamos lá então para o CPP, fazer a leitura dos dispositivos e vamos ver se a gente ali encontra quais são essas regras relacionadas à citação por edital. A gente vai observar se elas foram de fato ali, né, se era o caso de citação por edital, no caso aqui trazido. E aí aqui eu vou trazer o CPP na tela mesmo para que você possa ver junto comigo. Olha só. Vamos lá então, o meu VAD, ele indicou o artigo 354 e seguintes até o 366 como ali a possível resposta. Vamos ver aqui, enquanto isso você vai pegar o seu VAD também e vai acompanhar por aí, ok? Olha lá, vamos então aqui para nossa análise. Olha só, a gente tem que encontrar o artigo que dispõe ali das hipóteses da citação por edital. 354 fala de carta precatória, 355, 356, é claro que na hora da prova você vai fazer a leitura cuidadosa de cada um dos artigos para encontrar. Ó, a gente tá chegando perto. São requisitos da citação por mandado. Aí ele fala, leitura do mandado, declaração do oficial, ok, não está aqui a resposta, vamos seguir. 358, 359, 360 e aqui 361, finalmente, ó. Se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. Bom, então aqui nós temos como regra a ser observado o quê? A citação por edital vai ocorrer quando ali a pessoa não for encontrada. Maravilha. 362 já fala ali em citação por hora certa, que não era o nosso caso. 363 aqui vem e fala, o processo terá completado a sua formação. 364 não traz aqui qualquer resposta relevante para a gente. 365 e demais aqui também não trazem mais nada para a gente. E aí, o 366 é ali o dispositivo da suspensão do processo, que aqui também não vai nos importar. Ou seja, qual é ali o dispositivo da nossa resposta? O 361. O 361 diz para a gente o quê? E aqui nós teremos a citação por edital quando a pessoa não for encontrada. Mas eu te pergunto, foi o caso aqui? Não foi? Veja que na hipótese aqui da moça lá que a gente queria fazer a citação, a Manuela, né? Não houve aqui uma situação de não encontrar. Na verdade, encontrou o endereço dela. Houve a confirmação de que ela mora no local, ela não estava na hora. Porque quando ele fala que não encontrar, não localizar, é quando a pessoa está ali em local incerto, não sabido, e não foi o caso. Ela só não estava em casa, mas houve a confirmação de que ela mora lá. Era o caso, então, de citação por edital? Não. Era o caso do oficial de justiça voltar mais uma vez ali e fazer a citação efetivamente no momento em que ela estivesse em casa. Então, faltou aqui o quê? Faltou essa exigência de que ali a pessoa não foi localizada pelo OJ. E não foi o caso aqui. E nós vamos, então, elaborar a nossa resposta. Como é que vai ficar a nossa resposta aqui? Vamos colocar aqui no Word, aqui na página em branco. Mas só para lembrar aqui o dispositivo, o 361, ele fala que a citação será realizada por edital no prazo de 15 dias quando ali o indivíduo não for encontrado, 361. O 363 ele também menciona. 363, parágrafo 1º, ele também fala a respeito aqui, não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital. Então, aqui a confirmação do que já foi falado no 361, então é muito provável que a banca tenha aceitado aqui. Salvo engano, ela aceitou. Pelo que eu me recordo aqui, a banca aceitou as duas fundamentações. Então a gente vai falar o quê? A gente vai pegar e vai voltar ali para o nosso
né, a nossa folha de resposta e vai responder de acordo com o que a banca quer. E a banca perguntou ali para a gente o seguinte, ó: citação por edital observou as normas do direito processual penal? Justifique. Então, respondendo de acordo aqui de forma contextualizada com o que foi perguntado, vamos colocar bem assim, ó. Letra B, e você tem que indicar, né, o que você está respondendo ali. Letra B, não. E vou utilizar as palavras do enunciado. A citação por edital não observou as normas do direito processual penal. Isso porque aí eu vou para o trecho de enunciado ali que me convenceu da tese. Qual que é o trecho aqui do enunciado? É o que fala ali que a moça, ela mora no local, ela só não estava naquele momento. Então volto ali para o enunciado, volto ali para o enunciado e vou pegar esse trecho aqui do texto e vou adaptar para aqui virar minha resposta. Vou pegar aqui, cadê? Esse pedacinho aqui, ó. Isso porque, para que fosse realizada a citação por edital, a acusada não poderia ter sido encontrada nos termos do artigo 361 do CPP. Embora eu acredite aqui que a banca também tenha aceitado o 363, salvo engano, ela aceitou, tenho quase certeza. 361 do CPP. Eu vou adicionar aquela informação que eu ainda falei. Acusado não poderia ter sido encontrado nos termos e não foi o caso de Manuela. Ou seja, por não estar em local incerto, não poderia ter sido realizada a citação por edital. Então veja que eu utilizei na minha resposta o quê? Utilizei trecho do enunciado, trecho da lei, fundamentei, então aquela preocupação: "Ah, eu não sei desenvolver resposta", isso aí não existe na verdade. "Ah, não sei desenvolver resposta", por quê? Você aqui desenvolve a resposta utilizando, como falei aqui, como demonstrei, as próprias palavras do enunciado e do que diz a lei, do artigo ali que fundamenta a nossa resposta. E nós temos então a letra A agora. A letra A, só para a gente lembrar, a letra A é aquela que fala sobre a tese para afastar a responsabilidade penal da Manuela. Falei para você, né, aqui é um forte indicativo de uma excludente da culpabilidade, mas vamos ignorar esse conhecimento prévio aqui, vamos ignorar essa informação e vamos fazer o passo a passo da técnica Lion para chegar até a resposta. Foi dito aqui que a Manuela, ela tinha, na época da conduta, menos de 18 anos, ok? Menos de 18 anos. Quem tem menos de 18 anos é o quê? É adolescente, correto? Então, aqui é uma expressão que a gente pode começar por ela, aqui nossa busca. Se não tiver alguma palavra-chave melhor. Aí ele fala, vamos ver se uma briga na escola, a palavra-chave é aquele termo jurídico que você ali imagina que estará no índice alfabético emissivo. Vamos ver aqui, com uma cadeira, o golpe foi tão severo que a Alessandra, a vítima, foi levada ao hospital inconsciente. Após um mês de internação, quando Manuela já tinha 18 anos, a Alessandra faleceu em decorrência da ação de Manuela. Ok. Bom, vamos lá então. Vamos começar por onde aqui? Que expressão-chave que a gente vai pegar e utilizar? Acho que eu vou começar por adolescente. E como aqui ele está exigindo uma tese relacionada ao afastamento da responsabilidade penal, não vai estar no CPP, né? Porque é uma tese aqui de direito penal. E ele fala, inclusive, aqui, agora eu tô até vendo a letra B que ele fala, é que é uma tese de direito penal. Então, é muito provável que esteja onde? No Código Penal. E é para lá que eu vou, então, pegando o índice alfabético emissivo do Código Penal, eu vou procurar por adolescente. Vamos procurar por adolescente. Se não tiver termo aqui, se não tiver adolescente, aí a gente vai para um outro termo para encontrar aqui a nossa resposta. Vamos lá. Ó, hã, por adolescente, não tem nada. Tem aqui assédio sexual, corrupção de menores, estupro de vulnerável. Bom,
Então por adolescente não deu certo, não deu certo. Ele falou aqui sobre responsabilidade penal. Vou procurar aqui responsabilidade penal. Procurar por responsabilidade, vamos ver. Vou colocar o enunciado aqui na tela para você pegar e poder acompanhar. Eu tô olhando toda hora aqui, então é muito provável que você também precise aí do enunciado para poder lembrar de alguma informação e também me ajudar aqui a procurar a expressão-chave. Ó, responsabilidade é por responsabilidade também não encontrei nada. E você encontrou alguma palavra aí chave que te levasse até a resposta? Aqui pelo VAD que eu estou utilizando, nem adolescente e nem ali o responsabilidade penal. Eu vou olhar no outro VAD. Vamos ver se o outro VAD tem essa resposta. Olha só que interessante, o outro vade-mecum não tem nem a palavra adolescente, no entanto, ele tem a palavra responsabilidade, que não tinha no primeiro VAD que eu olhei. E em responsabilidade tem vários tópicos e um deles é responsabilidade penal, com remissão aos artigos 26 a 28 do Código Penal. Então, por meio de responsabilidade, eu acabei chegando até ali a possível resposta. Até me conta aí, por meio do seu VAD, como é que você conseguiu chegar até ali esses artigos 26, 27 e 28? Se você de fato conseguiu aí alcançar esses artigos. Como é que você chegou até eles? Me conta aí qual foi a expressão-chave que você utilizou. Eu já estava até pensando aqui em procurar absolvição, enfim, até acabar fazendo a leitura do índice alfabético emissivo para encontrar ali o tópico que acabasse ali por corresponder ao que eu estava procurando. E aí é onde entra aquela velha discussão, qual é o melhor vade-mecum, né? Então o melhor vade-mecum é aquele que acaba trazendo para você o índice mais completo possível para não te fazer perder tempo em ter que fazer a leitura de todo o índice alfabético emissivo. O que tomaria um tempão e era o que eu ia fazer aqui na sequência. Mas ainda bem que o outro vade-mecum acabou me entregando a resposta, então vamos para os artigos 26 a 28 do Código Penal. Ó, no 26 do Código Penal, eu vou até voltar para o outro ali, para o outro VAD, que o outro ali é mais completo em penal. Ó, 26 a 28. Ó, o 26 ele traz aqui pra gente o quê? Ele traz a responsabilidade penal ali, em relação àquele que, por doença mental, perde o discernimento do que está fazendo, por exemplo, o cara sofre de esquizofrenia, algo do tipo. No 27 a gente tem a menoridade penal, menores de 18 anos, com várias remissões inclusive, e a gente tem no artigo 28 emoção e paixão e tem ali a embriaguez. O nosso caso aqui era o quê? Menores de 18. E olha, observe o nome do título, imputabilidade penal. Então aqui você já consegue extrair a natureza jurídica da nossa tese, uma tese de imputabilidade penal, ok? Então vamos montar a nossa resposta aqui, vamos montar a nossa resposta com base no que a gente encontrou por hora. A gente encontrou o quê? Deixa eu colocar aqui, ó. Vou lembrar qual que era a pergunta exata. A fim de passar completamente a responsabilidade penal de Manuela pelos fatos, qual a tese correta de direito penal que deve ser sustentada em sua defesa? Olha lá, vou colocar bem assim. Vou pegar aqui o trecho do enunciado. É impressionante como, quando a questão ela não traz artigo de lei, como a questão fica mais difícil. Porque daí você vai ter que procurar tudo pelo índice alfabético emissivo, né? Então vou colocar bem assim, ó. A fim de afastar completamente a responsabilidade penal de Manuela pelos fatos, a tese correta de direito penal a ser sustentada em sua defesa é qual? É a inimputabilidade penal, que aqui é a natureza jurídica. Lembrando que é o nome do título, então aqui não é um conhecimento prévio que eu estou utilizando, não. Estou utilizando o próprio título aqui. Inimputabilidade penal.
Depois o quê? Vamos lá para o Código Penal, pegar o trechinho do CP. Os menores de 18 anos são inimputáveis. Ficou muito tosca a minha resposta, inclusive. Inimputabilidade, pois são inimputáveis. Ficou até essa coisa redundante aqui, mas enfim, o que importa é a gente ganhar a pontuação, nos termos do artigo 27 do Código Penal. Então veja, eu peguei trecho aqui do enunciado, peguei aqui a própria lei, aqui o artigo 27 do Código Penal, transcrevi e fundamentei. Ok. Só que aqui no artigo 27 nós temos algumas remissões. Temos algumas emissões. E lembra, caso você já tenha estudado a técnica Lion, lembra, ou então até aprenda se estiver tendo o primeiro contato com a técnica, que sempre que você ali localizar o artigo da resposta, não custa nada você dar uma lida nas emissões desse artigo. Aquelas emissões ali embaixo do artigo, menção à súmula, enfim. E aqui havia algumas menções. A primeira já o artigo 4º do Código Penal, que é o que eu vou fazer a leitura aqui agora. Olha lá. O artigo 4º do Código Penal, ele fala bem assim, ó: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Veja que é exatamente a nossa situação. A discussão, por que aqui? Deixa eu colocar de volta. Porque a gente teve 2 momentos distintos ali. Houve a ação ou omissão, e aí a vítima morreu quando a Manuela já tinha 18 anos, mas ela tinha 17 na época da ação ou omissão. Então a gente vem aqui e complementa essa nossa resposta com esse artigo que tem tudo a ver com aqui a tese que a gente está defendendo. Então a nossa resposta ela está assim, vou voltar aqui, a fim de afastar completamente a responsabilidade penal de Manuela pelos fatos, a tese correta de direito penal a ser sustentada em sua defesa é a inimputabilidade penal pelos menores de 18 anos, são penalmente inimputáveis nos termos do artigo 27. Aí vamos adicionar esse complemento. Copiei aqui o artigo 4º, eu vou colocar bem assim, ó. Conforme o artigo 4º do Código Penal, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. E na época da conduta, Manuela, é Manuela ou Manuela? Manuela tinha 17 anos de idade. Veja que a resposta aqui, ela foi composta, ela foi elaborada com o quê? Única e exclusivamente com aqui, trecho do enunciado, trecho da lei e utilizando índice alfabético emissivo. Maravilha. Vamos agora para as respostas, para que a gente descubra aqui o que de fato a gente conseguiu atender conforme a banca aqui exigiu no padrão definitivo. Olha só, a resposta exigida foi teoria da atividade, segundo o qual considera-se praticado delito na data, ação ou omissão, conforme o artigo 4º do Código Penal ou artigo 104 caput do ECA. Veja que de tudo que foi aqui exigido na resposta, nós só não trouxemos, nós aqui não mencionamos a teoria da atividade. E por que eu não adicionei aqui a teoria da atividade? É muito simples, porque essa expressão não está no artigo 4º do Código Penal, ela tem origem doutrinária, e aí, diante aqui dessa lacuna, no vade-mecum, que não faz menção à teoria, não havia como aqui incluí-la, não havia como inseri-la. Joia? Mas veja que respondemos aqui, ainda que parcialmente, de acordo com o que a banca exigia. No seu vade-mecum, talvez tenha, ali no artigo 4º, escrito teoria da atividade. Não poderia. Não poderia. A editora não pode, em vade-mecum direcionado ali ao exame de ordem, segunda fase, não pode adicionar a expressão doutrinária. Mas é muito provável aí que você tenha algum vade-mecum que tenha aí essa expressão, ou lá no índice alfabético emissivo. Mas a princípio não deveria estar no VAD. E aí, é claro, aquilo que tem origem doutrinária, a gente não consegue responder de acordo com o VAD, com base exclusivamente no VAD. Nós tínhamos aqui então o quê? Teoria da atividade, que eu vou considerar aqui que nós não colocaríamos, já que a ideia é responder exclusivamente com base no vade-mecum, mas teríamos trazido o quê? O restante da resposta, ó. Que é exatamente o artigo 4º do Código Penal. Que aqui é outro ponto que eu destaco a você,
Muita gente acha que resposta de questão, enfim, tem de ser ali elaborada com as suas próprias palavras. Eu sempre falo: "Não faça isso. Não reescreva o que diz a lei, o que diz súmula com as suas próprias palavras. Não faça isso. Utilize ali a literalidade da lei ou de súmula, porque é o que vai aparecer no gabarito no final das contas. Veja aqui a prova disso. A transcrição do artigo 4º do Código Penal, exatamente do jeito que eu coloquei na resposta. A 2 aqui, que era a continuação do que eles exigiram. Sendo assim, Manuela era inimputável em virtude da idade. Falamos disso, inclusive, o nome do título é imputabilidade penal. Se faltou imputabilidade, nós temos ali o quê? Nós temos ali uma hipótese de inimputabilidade. Foi falado isso aí também na nossa resposta, nos termos do artigo 27 do Código Penal. Ok, do jeitinho que a gente falou. E veja aqui que também foi aceito o artigo 228 da Constituição, 104, parágrafo único do ECA, artigos estes que também estavam ali nas emissões do artigo 27 do Vadmecum que eu estou utilizando. Então veja que a gente encontraria a resposta de uma forma ou de outra. E aí a letra B, a resposta era a seguinte, ó, não do jeito que eu coloquei. Você tem que contextualizar a tua resposta de acordo ali com a pergunta. Não, a citação por edital somente é cabível quando o réu estiver em local incerto e não sabido. Nos termos do artigo 361 do CPP, que foi ali a fundamentação, e olha, veja aquilo que eu falei, né, o 363, parágrafo 1º, a banca acabou aceitando, e olha, veja como a FGV, ela pega leve muitas das vezes aqui nas respostas, né, que ela exige aqui, examinando. Ela aceitou até mesmo o artigo 564 do CPP, como ali possível resposta para a letra B. Então veja que você tinha vários artigos, até eu nem observei no meu VAD se no 361 e no 363 havia ali remissão ao artigo 564, não observei. No seu tinha? Você chegou a ver isso aí? Enfim, mas veja que nós chegaríamos até a resposta por meio do índice alfabético emissivo. Foi uma questão aqui que ela foi de difícil resolução, porque era uma questão que ela não trazia no enunciado artigo de lei, o que é algo raríssimo na segunda fase em penal. Tem segunda fase que os caras não trazem mesmo, acho que é civil, empresarial, não sei. Tem uma lá que os caras não trazem nunca, artigo de lei, é direito do trabalho, não lembro agora. Mas, penal não, penal via de regra eles trazem algum artigo de lei para a gente começar a responder. E é uma coisa que você vai perceber muito curiosa. Geralmente, essa esse artigo de lei trazendo enunciado responde a letra B primeiro. Não me pergunte por quê, mas isso acontece com muita frequência. Mas aqui não tinha artigo de lei, então dificultou bastante, porque tivemos de procurar tudo no índice alfabético emissivo. Passei algumas dificuldades com o índice por ausência ali de alguns termos essenciais. Tanto que se eu fosse fazer a atualização desse meu Vadmecum hoje, eu adicionaria o tópico adolescente. Pelo amor de Deus, como é que não coloca adolescente no índice alfabético emissivo do Código Penal, porra, né? Como é que a gente foi dar um vacilo desses? Deveria ter. Mas enfim, não colocamos na época. Foi um furo. No seu Vadmecum talvez tenha. Lá no índice alfabético emissivo tenha lá, né, adolescente com remissão ao artigo 27 do Código Penal. Então o teu já tá melhor do que esse meu aqui. Enfim, acabou dando muito mais trabalho, porque eu tive ali que procurar expressões, outras expressões para chegar até a resposta, e isso aí, claro, nos tomaria mais tempo no dia da prova, e tempo é ouro na segunda fase. E eu quero que você me conta aí, deixa aqui comentário aqui no YouTube, ou então fala comigo ali pelo Insta depois, Léo Castro Direito Penal, me conta. E como que você chegou aqui até as respostas? Se o seu Vadmecum estava mais completo, me conte qual foi o Vadmecum que você utilizou.